Juliana, estilista, fez um vídeo falando sobre o início do fim, expondo basicamente tudo que ela conseguiu reunir em 21 meses contra a página Vítimas da Estilista. E hoje, gente, talvez nós veremos a primeira reviravolta, o primeiro plot twist dessa história, que eu sei, se vocês me acompanham aqui, eu sempre falo, eu tenho um dia que talvez isso possa virar, que na verdade a Juliana possa estar certa. Sei disso ainda? Não, porque a gente vai ver o vídeo agora juntos. Então, de mais nada, já peço pra você se inscrever no canal, dar um like, dá um hype, que o hype é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente. E já me conta aqui, você tá preparado pra essa bomba que nós veremos agora? Seguinte, esse daqui é o vídeo que a Juliana Estilista postou ontem, tá? Primeira vitória judicial, a queda do Telegram. Então bora ver, gente, o que ela vai expor sobre o Vítimas da Estilista. Deixa eu me aumentar aqui, porque eu tô muito pequeno, né? Começa o fim e a queda do Vítimas da Estilista, 21 meses depois que tudo isso começou. E essa é uma notícia que eu tô guardando já faz 2 semanas pra dar. Ela tá num cemitério, galera? É impressão minha ou ela tá num cemitério? Por que ela tá gravando num cemitério? Juliana, tá tudo bem? O que tá acontecendo que você tá no cemitério? No primeiro momento eu fiquei muito feliz, que foi a queda primeiro do Telegram, canal esse criado por Patrícia Leles, com o intuito de divulgar quando saísse postagens falando ao meu respeito, ou a respeito de Janaína de Toledo, que é a outra vítima de perseguição por Patrícia há muito mais tempo até mesmo do que eu sou. Então, se você não tá entendendo nada, vamos recapitular primeiro vendo como tudo isso começou. Depois de ter feito esse post bosta, minutos depois, foi lá no Telegram, no canal do Telegram, postar merda. E ela acha que eu não sei que foi ela que postou. Ô, Juliana! Mulher, já te falei pra você parar. Tudo que Juliana mostrou pra gente até agora foi lorotas, fake news. Aí se juntou com a doida lá da Janaína e piorou a situação. Aí elas têm um canal no Telegram que elas acham que vão, ai meu Deus, me amedrontar. Pois bem, eu sou louca! Eu também criei um pra vocês. Vou deixar o link na bio. Não, assim, sério, bastante burrice. Se você vai fazer um grupo num Telegram falando mal de uma pessoa, você não avisa pra pessoa que tá fazendo isso. É burrice. Só esclarecendo um fato, o canal sobre a Patrícia existia com postagens desde 2019. Eu conheço ela em 2023. Então, como eu estava postando lá, inclusive foi quando me enviaram esse canal que era um dossiê completo sobre os crimes e mentiras da Patrícia, quando eu resolvi me afastar, tema para outro vídeo. Poderia, né, ter uma aulinha de português, hein, Juliana? Meu Deus do céu, já ouviu falar de uma coisa chamada vírgula? Ponto final, sabe? É bom, mas continuamos. Esse é um vídeo postado pela Patrícia em outubro de 2024, convidando as pessoas a seguir esse grupo do Telegram. E eu vou colocar aí pra vocês, a gente tem a rolagem dele completa aqui no canal, pra quem quiser realmente entender o que se falava lá. E também no meu blog tem, né, completo, e alguns prints principais também, e algumas análises que já foram feitas sobre o conteúdo e como ela usava esse grupo, que já chegou a ter quase 7.000 pessoas. E aí, às vezes, eu me pergunto como não me sentir uma pessoa extremamente importante e protagonista dessa história, dessa novela, quase um seriado, né? Ai, gente, ela é muito protagonista, gente. A Juliana Estilista, ela é a protagonista do rolê. Tantas temporadas, quando 7.000 pessoas se incomodam tanto com a minha vida ao ponto de entrar num grupo de ódio no Telegram. E sim, 7.000 pessoas é muita gente. Se eu me colocasse na sala com essas 7.000 pessoas, provavelmente eu não sairia viva de lá, porque se uma tivesse coragem de tacar uma pedra em mim, todas as outras 6.999 iriam apoiar. Porque ela tem um bom ponto aí. Ela tem um ótimo ponto aí. Realmente, se uma pessoa tacasse uma pedra e 7.000 também tacasse junto, ela não sairia dessa sala. O intuito desse grupo era esse. As mensagens eram bem claras. E muita gente se perguntou aqui por que demorou tanto tempo para que eu reagisse. Muita gente falou assim, mas era tão fácil derrubar essa página, era tão fácil derrubar tudo isso. Não, gente, não era tão fácil. E aí eu quero agora contar para vocês o real motivo. Começa com a acusação que a Patrícia fez esse ano de eu retirar ela de um processo que eu movia contra ela, contra a Meta e contra o Telegram. Esse processo eu dei entrada com um advogado na época que se ofereceu em pro bono, mediante toda a situação que a gente estava passando, bem no começo dos ataques da Patrícia. Tanto que esse processo nem se falava 100% ainda do Vítimas, o Vítimas tinha acabado de ser criado e a gente focava muito nela, né? Afinal de contas, ela já estava vindo de uma extensão de dano muito maior e de vídeos muito grandes no TikTok, né?
Só que tem uma coisa, gente, e aqui eu tô falando de uma forma bem séria e jornalística, que muita gente não sabe sobre a Patrícia, é que ela não é encontrada aqui no Brasil. Ela até fala, né, que ela vem no Brasil e tal, e eu não tô aqui pra falar sobre a vida dela, tô aqui pra falar sobre o que é fato, que são os processos movidos contra ela. Tá, pra quem talvez esteja acompanhando há um tempo, mas não sabe essa parte, pelo que eu entendo, a Juliana, ela afirma que a Patrícia Leles, ela é uma foragida, né, em tese é isso que eu entendi, tá? Posso estar falando merda, posso, mas pegue meus raciocínios. E que a Patrícia Leles, ela tá envolvida com a FBI, com a CIA, com grupos neonazistas, o caramba 4, assim. Tem umas coisas estranhas nessa história de fato sobre a Patrícia Leles, que ela também teve um processo envolvendo a justiça dos Estados Unidos e não sei o que. Enfim, eu não sei o que é, mas pelo que a Juliana fala, a Patrícia Leles seria uma foragida por estar fazendo crimes contra, mano, pessoas, né, baseado em ideologia trumpista dos Estados Unidos. Basicamente é isso. Se isso é real, eu não sei. Eu sei que eu já vi alguns artigos sobre, mas aquilo, sabe quando é artigo pago pra estar na revista? Que não é tipo, é um jornalista que realmente investigou, colocou lá, não, propaganda, sabe? Então, não dá pra afirmar. Mas em tese é isso, galera. São dezenas. E aí, o que acontece? A Patrícia, ela ama bater no peito de que ela processa um monte de gente, que ela ganha. Enfim, ganhou alguns, mas tem muitos também que ela perdeu. E, inclusive, tem muitos em que estão arquivados ou parados na justiça brasileira. E eu vou citar aqui alguns que a gente tem como exemplo. E processos públicos, vocês podem pesquisar, os números estão aí. A gente tem processo do Nicolas Ferreira contra ela, a gente tem processo da ex-faculdade que ela estudou, né, a faculdade que ela fez jornalismo, que ela se formou e que até hoje não recebeu um semestre de pagamento. E a faculdade foi arquivado ano passado o processo por 2 motivos, porque não existe nenhum bem no nome dela aqui no Brasil, ela não declara imposto de renda no Brasil há anos, não existe dinheiro em nenhuma conta, não existe nada. E ao mesmo tempo também porque ela não consegue ser notificada. Peraí, vamos lá, gente. A Patrícia Leles é meio visível que ela fala português perfeitamente e que, em tese, ela também tem cidadania brasileira. Se você tem cidadania de um país, você é obrigado a pagar imposto de renda pra esse país. Não importa, sabe? Pra onde você tá indo. Se você tem algum bem aqui, você paga imposto de renda. É tipo os Estados Unidos. Você pode nascer nos Estados Unidos e você vai pra todo local do planeta. Você se muda. Você ainda paga imposto de renda por lá. Mesmo você morando, sei lá, você tá morando na Austrália, você paga, sabe? É uma coisa que alguns países têm. Se eu não me engano, o Brasil também tem isso, porque se a pessoa vem pra cá, então ela ainda continua sendo brasileira. E se ela ganha dinheiro com alguma forma que é do Brasil, ela ainda tem que pagar imposto sobre isso. É meio estranha essa história. Né, então, é aquela coisa. Ela entra com os processos, como ela fez, inclusive, com o processo que ela entrou contra mim. E aí, quando ela precisou se manifestar no processo, quando ela realmente precisava estar ativa no processo, ela pediu para arquivar. Ela deixa arquivar, é assim que ela trabalha. Ela utiliza, né, a justiça para ameaçar as pessoas e depois ela rega, né? Então, notificar a Patrícia é algo muito difícil. E sim, existem modos de notificar uma pessoa, por edital, várias formas. Mas ainda assim, é demorado e no caso dela estava sendo muito complexo. E por causa disso, o processo não estava andando, né? A meta já tinha sido notificada, mas o processo só pode andar quando todas as pessoas citadas no processo são notificadas. Então a gente estava com um processo que foi iniciado por um advogado, que depois saiu do caso, e a gente ficou um tempo sem advogado. Aí entrou outra advogada que tentou se estabelecer, mas ela estava mais preocupada com outras questões, né, principalmente porque o vítima já estava bem grande, e acabou deixando esse processo um tempo de lado. E aí depois de um tempo também eu não confiei mais nela, por questões que eu não preciso relatar o porquê. Aí fiquei um tempo sem advogado, até porque, gente, isso é muito caro. A gente tá falando, assim, o orçamento mais barato que eu recebi de advogado foi 15 mil por mês. Que eu acho que é legal a gente falar uma coisa. Aqui não é falando sobre se tá certo ou errado tudo. Mas assim, a Patrícia Leles se mostra muito a bambambam na internet. Se isso que a Juliana está falando é verdade, por que que ela ficou, mano, não conseguiram notificar ela? Por que que ela fugiu de ser notificada? E assim, eu entendo mais ou menos essas coisas, porque eu já tive que encontrar uma pessoa, o endereço de uma pessoa que tava fugindo, pra, mano, ela ser notificada, né? Ela ser notificada judicialmente num processo. Se é tão gostosona assim, né, tão foda, tão power woman, a Patrícia Leles, por que foi tão difícil notificar ela? A justiça não conseguia notificar? Sei lá, quem muito fala na internet, mas a justiça não consegue entregar pra justificar uma coisa judicial pra entrar no processo, não me parece ser tão foda assim. Mas assim, minha opinião, não é mesmo? Aí pro cara, falei, cara, se eu tivesse 15 mil por mês, você acha que eu tava ligando? Por que essa mulher tá falando de mim? Me poupa, óbvio que não.
Então, assim, foi bem difícil eu conseguir advogados que pegassem inicialmente em pro bono, visto que é um caso longo, mas que visa também lá na frente ter um retorno maior, mediante ao dano que foi causado. A gente tem muitas pessoas envolvidas, muitos processos para entrar, e que eu estando bem, cada processo vai ser entrado. A lista é grande, mas eu falei que eu vou até o final. Pode demorar 5 anos, que é o prazo que a gente tem, mas eu vou. E aí, quando a gente finalmente achou, que foi agora no começo do ano, eles foram analisar como estava a situação, e a primeira coisa que os advogados falaram: vamos retirar a Patrícia do seu processo. Por quê? Porque a gente vai conseguir notificar as plataformas, pelo menos, e as plataformas vão responder por responsabilidade desse crime junto com essas pessoas. Por quê, gente? Porque eu fiz várias denúncias. Eu fiz denúncias direto com o diretório do TikTok, eu fiz denúncias direto com o diretório da Meta, eu mostrei boletim de ocorrência, eu mostrei número de inquérito policial que está correndo, eu mostrei várias coisas e eu recebi respostas por e-mail falando que não havia nada demais nas páginas. Tanto havia que depois de 6 meses, a gente conseguindo retirar a Patrícia do processo, a gente esperando passar o prazo ali que o juiz pediu para verificar tudo, finalmente, agora no mês de junho, foi decretado pela juíza do caso, sim, o banimento da página Vítimas da Estilista, inicialmente no Instagram e depois no Telegram. Eu sei que muita gente vai me criticar por o que eu vou falar agora. Eu não tô do lado da Juliana, mas agora eu também acho que a Patrícia Leles, mano, arregou feio. Que se tirando ela do processo, porque não consegui encontrar ela, o processo começou a rodar. Então, assim, na minha opinião, a Patrícia Leles aí também não tá muito certa nessa história não, tá? A Patrícia Leles também, ó, tá escondendo alguma coisa muito pesada, porque como é que pode? Pode, gente, eu sei que justiça no Brasil é demorado, mas uma das coisas que mais demora na justiça no Brasil é notificar todo mundo. Porque como você precisa notificar todo mundo, as pessoas correm pra não serem notificadas. Porque daí o processo não pode rolar. E se daí tiraram a mina que tava fugindo de ser notificada e começou a rolar o processo, talvez a Juliana não esteja totalmente errada nessa história. Pelo visto, nós tivemos o maior plot twist, que é a Patrícia Leles arregona no meio disso tudo. O Telegram foi o primeiro a cair. E agora, quando você tenta acessar o link, eu vou deixar até o link aqui embaixo, pra quem quiser acessar e ver que não há nenhuma montagem da minha parte, tem vídeo, tem tudo aí. Desde o dia 12 de julho agora, 12, 13 de julho, se eu não me engano. 13 de julho, foi na segunda-feira que eu vi que isso aconteceu, 13 de julho, o perfil da golpista e a stalker, que era como a Patrícia insiste em chamar eu e a Janaína, caiu por determinação judicial, por infringir leis brasileiras. Repitam comigo. O perfil caiu por infringir leis brasileiras. Sabe o que significa? Crime. Sabe o que significa? Que talvez, só talvez, para as pessoas que têm um pouquinho de caráter, um pouquinho de consciência, né, e um pouquinho de empatia, entendam de uma vez por todas que nunca foi fofoca, que nunca foi... Só um adendo aqui, tá? Não é porque algo está violando uma lei brasileira que é crime. Isso em qualquer lugar do mundo. Você pode infringir uma lei sem que aquilo seja crime, só seja ilegal, tá? É um mando jurídico muito louco que acontece em todos os países do mundo, mas é basicamente isso. É tipo ser imigrante nos Estados Unidos. Você estar nos Estados Unidos ilegal faz com que você está infringindo as leis, mas isso não te torna um criminoso pela lei dos Estados Unidos. São duas coisas diferentes. Porque você não entregou o casaco pra ela, que nunca foi só uma treta. E sempre foi um crime. Já deixou de ser perseguição há muito tempo, já deixou de ser engraçado há muito tempo. Isso é um crime. A Patrícia criou um grupo no Telegram, alimentou este grupo durante mais de 21 meses. E não só falando de mim, gente, falando de Luciana Gimenez, falando de tudo. Qualquer pessoa que ela queria perseguir, ela postava nesse grupo. A Luciana Gimenez não deve estar dormindo com uma notícia dessas. Foi um grupo literalmente de ódio, a forma como ela fala sobre mim. E não vem com esse papo, ela é jornalista. Gente, já viu algum jornalista sério e relatar um caso, querer alertar a população de um caso e começar o vídeo falando que trouxe mais um pedaço da treta, mais um pedaço da fofoca, chamando a pessoa que ela tá investigando de safada, vagabunda, golpista, bucetuda, caralho de asa? Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Vocês sabem que isso é um crime. E vocês aplaudiram isso na internet como se fosse super normal, porque afinal de contas, muita gente ganhou dinheiro com isso, muita gente monetizou com isso, muita gente monetizou com a minha vida, com a minha desgraça, e foda-se o que eu perdi.
Agora já foram pra R$ 55 o dinheiro que eu ganhei com você, tá? Inclusive, se quiser o Pix, eu faço. Sou muito pequeno pra ganhar realmente dinheiro com algum vídeo na internet. Mas assim, vamos ser sinceros. Até então, eu acho que a Juliana aqui, ela tá meio que... Eu entendo o lado dela, mas eu acho que ela tá exacerbando um pouco o que ela tá falando. Porque não é que as pessoas não veem que tem crime. Porque todo mundo sabe que tem crime nessa história. O que a gente tá vendo é o fato de que, até agora, só foi mostrado provas judiciais de fato de que você cometeu os crimes, supostamente. Mas nunca foi mostrado do seu lado as provas de cometer crimes. Porque tudo isso que você tá falando é que, realmente, mano, pelo jeito que a Patrícia Lares fala nos vídeos, eu não me surpreenderia nada se ela tivesse inflamando ódio e perseguição contra você. Não me surpreenderia. Assim, nem de longe. Mas ainda assim, o crime que você tá postando nesse vídeo seria o de perseguição, de danos morais, de, sabe, essas coisas. Mas não tá falando sobre os crimes que elas acusam você de ter feito. A gente só não sabe até agora quem que de fato que cometeu mais crimes nessa história. Porque, pelo visto, segundo a justiça, segundo toda essa história, tá todo mundo cometendo crime nesse rolê, sabe? É isso que tá acontecendo, pelo visto. Mas tudo supostamente aqui porque não tem acesso aos dados. Perguntem pro Márcio Rolim se ele sabe de fato quais que são os dados jurídicos até agora, porque ele sempre tem acesso a essas coisas. Agora, finalmente, a gente tá começando a jogar. E no mundo real, gente, as coisas não são bem assim. No mundo real, o que essas pessoas fizeram é um crime e a partir de agora eu vou usar todos os dias a minha voz para falar sobre isso. Porque eu sou a única vítima desse crime. Talvez não a única, a Janaína também sofreu muito com isso, mas a Janaína está recolhida na casa dela aqui em São Paulo. Vivendo a vida dela, eu nem tenho contato com ela, tenho contato com ela a partir de uma outra pessoa em comum. E só. E nem sei se eu quero ter, porque eu realmente, assim, esse nível de ódio das duas me assusta um pouco. Eu tô aqui pra falar do meu caso, que não envolve só a Patrícia. A Patrícia foi a grande voz disso, mas envolve várias pessoas que foram próximas a mim e que contaram a versão delas. Agora eu vou começar a contar a minha versão dos fatos de cada história, de cada caso, de cada pessoa que em algum momento cruzou a minha vida. E eu não correspondi à expectativa, falei não fui a pessoa que ela queria que eu fosse, e fui julgada por isso e fui literalmente linchada por isso. E vocês sabem do que se trata esse crime, eu não vou precisar ficar repetindo muito. Mas principalmente, a minha volta para o YouTube, a minha volta para falar sobre isso, e a minha volta para lutar de uma vez por todas, para mostrar para o Brasil inteiro, como sim, esse é um dos maiores crimes de ódio já feito nesse país, pela extensão do dano, pelo tempo. Gente, 21 meses. Eu queria ver qualquer um de vocês que aplaudem essa palhaçada suportar 21 meses só do vítimas. A gente nem tá falando de quando tudo isso começou lá em maio com a desquerida Fernanda. Quero saber qual que vai ser a resposta do Vítimas da Juliana. Que assim, eu entendo que nessa história aqui é tudo supostamente, que de fato pode ter começado com alguma vítima que não recebeu o negócio da Juliana tal. Chegou num nível que se a própria justiça conseguiu fechar, banir isso por violar leis, que realmente deixou de ser só uma coisinha de jurídica, começou a se tornar uma violação da lei. Eu quero muito saber o que é, sabe, a história. Eu quero muito, muito mesmo saber qual que vai ser a resposta do Vítimas da Juliana. Mas como é que a gente vai saber isso, se a página dele ser bloqueada pelo visto? Ai, comenta aqui embaixo pra eu saber, por favor. Na verdade, isso nem começa com a desquerida Fernanda. Isso começa em 2018, quando eu sou acusada publicamente, e isso está no YouTube, isso está no TikTok, as pessoas utilizam disso pra me atacar até hoje, de ter praticado estelionato em Goiânia. E mesmo estando em destaque no meu perfil, onde você encontra a sentença, onde você pode ler o processo, mesmo tendo o processo na íntegra, vocês ainda insistem em falar que isso foi verdade. Mesmo o Ministério Público, tá? Tipo, houve um inquérito, e é pra isso que serve o inquérito, tá? Porque tem muito influenciador aí babaquinha, jovem também, que não sabe explicar pra vocês o que é o inquérito, pra que serve. O inquérito é pra investigar. Eu aqui, ó, influenciador jovem babaquinha que não sabe explicar o que é um inquérito. Oi. Adivinha? A Tia Ju foi investigada sobre um crime em 2018. E a sentença tá aí, vou colocar de novo. Não há o que se falar de estelionato, muito menos propaganda enganosa, porque essas pessoas não tinham provas de absolutamente nada. E para você acusar uma pessoa de um crime, você tem que mostrar provas para a justiça. E ao contrário do que falaram essa semana, porque obviamente tem que falar de mim, né, gente? Porque se não falar de mim, não consegue.
nem 10 mil visualizações. Nem sempre, tá? Eu já consegui alguns vídeos com mais de 10 mil visualizações. Mas tá certo, falar de você dá muito engajamento. No meu caso, gente, eu tenho muita prova. Tanto tenho muita prova que, pasmem, a juíza falou que o grupo do Telegram era criminoso. E olha que eu nem apresentei tanta prova assim nesse processo, que é o processo civil. Mas no criminal, que tá começando a rodar agora, gente, nesse eu vou enfiar todas. Eu tô literalmente qualificando todos os posts do Vítimas, entre o que é stalker, o que é vazamento de dados, o que é mentira, enfim, tudo. Resumido, assim, bonitinho. E no mundo real, gente, desculpa, não cola nem a defesa que a Patrícia apresentou, porque eu acho muito engraçado. Se eu tô tão errada assim, por que a Patrícia se manifestou no inquérito criminal? Mas se eu tô errada, é simples, já deixa que a justiça vai ver que eu sou maluca e não vai dar nada. Você não vai ser presa, a Jennifer não vai ser presa, a gente não vai descobrir finalmente quem é a Cris Fofoquete. Ela tem um bom ponto, né? Se ela tá tão errada, você não precisa se manifestar. Você pode só deixar a justiça olhar e falar. Mano, ela é louca. Ela tem... Nossa, assim, eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu tô realmente tendendo a acreditar que a Juliana tá começando a ficar certa nessa história, que talvez realmente tudo seja um plot twist. Vocês estão chocados que talvez nessa história toda pode ser que a Juliana esteja certa? Eu não tô conseguindo lidar com isso. A gente não vai envolver as mais de 58 pessoas que vocês envolveram nessa palhaçada e elas vão ter que responder criminalmente, civilmente por isso. Por que você tá tão preocupada, Patrícia? Se eu tô errada, se eu sou maluca, que nem você disse, né, na sua defesa maravilhosa, feita pela minha ex-sócia. Ainda tem isso, ainda vou contar uns babados pra vocês que vocês não sabem. A advogada da Patrícia é minha ex-sócia. Uma advogada frustrada, que sonhava em ser estilista, até teve uma marca de noiva, mas que obviamente não vingou, porque afinal de contas... mais uma pessoa sem talento na minha vida, que me persegue, mas tudo bem. E aí, gente... Patrícia, que tem dinheiro para pagar, de acordo com ela, o advogado de Trump nos Estados Unidos. Ou sério, às vezes eu tenho um pouco de vergonha alheia das pessoas que acreditam na Patrícia. Ou vocês são muito sem... Como é que chama a pessoa que não tem cérebro? É acéfalo? Enfim. Ou realmente vocês gostam de ser feitos de idiota. Mas assim... Achei um pouco preconceituoso só ali, tá? Ela tem dinheiro para pagar o advogado do Trump lá nos Estados Unidos. E no Brasil... já que ela não pode usar o Thales, né, porque o Thales foi meu advogado também, então existe essa questão da ética, ela não podia pagar ninguém melhor do que a Camila, Patrícia. Se bem que eu acho que você nem paga a Camila, deve dar um troco pra ela ali. Sério, de verdade, assim, eu ficaria com medo se você falasse assim, não, vou contratar o advogado mais foda de São Paulo, tipo igual o da Luciana Gimenez, que você adora chuchar ele, mas pelo menos a bicha paga um dos maiores advogados de São Paulo pra se defender de você, um vermezinho. Mas... pra você se defender de mim, você pega a minha ex-sócia, ou melhor, né, a minha ex-sócia te ofereceu, tenho certeza, porque, tipo, o ranço também é recíproco, tá, Camila? Não é só de você contra mim, não. Mas a gente vai ter um episódio especial pra falar de você ainda, calma. É muita gente nessa novela, é muita treta, é muita fofoca, e eu preciso também pagar meus processos, né, gente? Então, o que eu percebi? Já que vocês amam saber da minha vida pelos outros... pergunta pra mamãe aqui que eu conto com muito mais print, com muito mais detalhe. Então, assim, vou deixar em aberto os comentários, vou liberar. Pergunta aí. Esse já dá um tema para os próximos vídeos. Que todo dia eu vou gravar um videozinho novo para vocês. O de hoje era para trazer essa notícia que tá sendo muito celebrada já faz algumas semanas por mim, pela minha equipe jurídica, porque eu tenho a Rafaela no civil, eu tenho o Fernando no criminal e... estamos só aguardando o dia que vamos estourar champanhe aqui, estourarei com vocês, por quê? Mas tem que ser no meio dos mortos, assim, o champanhe? Precisa ser realmente no cemitério? Você não acha um pouco desrespeitoso estourar um champanhe no cemitério, não? Assim, não sei vocês, mas eu considero uma falta de respeito com os mortos, sabe? Sei lá. Além de que eu acho bem anti-higiênico, né, galera? Convenhamos, o cemitério não é conhecido por ser o local mais higiênico do mundo, né? Depois do cemitério só vem o hospital. A juíza não determinou só a queda do Telegram. Ela também determinou a queda do Instagram do Vítimas, que ainda não aconteceu porque a meta é muito difícil de ser notificada, né? Mas a gente tá aguardando aí. É um mês, né? Que eles têm de prazo. E ainda por cima, se ela for notificada e não apagar o Vítimas, que a ordem é bem clara, é para apagar o perfil, não é para arquivar. Acabou, né? E também pelo mesmo motivo, né? O perfil está sendo
banido das redes sociais porque foi qualificado como um perfil criminoso. Mas não, gente, sou eu que tenho que ser presa por estelionato, no qual não existe nenhuma sentença. Mas continua aí, Rolaine, Tiagane, enfim, vocês aí que adoram ficar lambendo da Patrícia e dando razão pra ela. Continua, vai, gente. Continua jogando do lado das meninas malvadas que vocês são. E aí, o dia que isso acontecer, que eu espero ser até o final desse mês, pelo prazo, né, de quando sair a determinação da juíza. E aí vocês vão se perguntando, é só a Patrícia recorrer. Mas a Patrícia não fundou o Vítimas. Ela alega que ela não fundou o Vítimas, que quem fundou o Vítimas foi a Jennifer. Perfis que começaram, né, por exemplo, o Vítimas da Estilista no TikTok e tudo mais, não são perfis meus. Começaram de forma totalmente orgânica de pessoas que já estavam ali cansadas das falcatruas da Juliana. O perfil lá no Instagram, por exemplo, ele é de uma ex-funcionária da Juliana que ela nem tem coragem de mencionar o nome dela, que é a Jennifer. Não tem nem coragem, porque essa mulher tem muita coisa contra a Juliana. E agora, na cabeça da Juliana, eu sou a culpada de tudo, né? Quem é a Jennifer? Bom, eu quero saber agora quem que é a Jennifer, galera. Porque se a Patrícia não pode recorrer, tem que ser a Jennifer. Mas quem que é a Jennifer? Ai, Vítimas, pelo amor de Deus, me conta quem que é a Jennifer. Eu quero muito saber dessa história. Vai ser o assunto do próximo vídeo, porque tinha um vídeo aqui pra falar da Jennifer, antes mesmo de eu descobrir que ela era a proprietária do Vítimas. Mas aí, infelizmente, eu deixei sair um pedacinho do CPF, do endereço dela, e ela conseguiu fazer com que o YouTube derrubasse meu vídeo. Mas dessa vez, Jennifer, pode deixar. A gente não vai falar seu nome completo. Que amadorismo, hein? Nossa, que amadorismo. Olha, colocar, mano, número de CPF e endereço no vídeo. Que amadorismo, vou te dizer. Olha, o problema dessa história no final é que todo mundo é amador. Porque se todo mundo fosse profissional, a gente já saberia o desenrolar. Mas que bom que todo mundo é amador, porque dá pra fazer vários vídeos, mano, falando da fofoca. Desculpa, da fofoca dos supostos crimes causados supostamente por supostos ambos os lados, supostamente. Por mais que já tenha sido falado em vídeos de terceiros, mas no meu não vou falar. Não vai ter nenhum vazamento seu, mas a gente vai contar um pouquinho para as pessoas como foi que a gente se conheceu, da onde veio as mentiras, a obsessão. E principalmente, né, gata? O que eu te devo? Porque nem trabalhista eu te devo absolutamente nada. E você, para mim, é um exemplo claro de como todo mundo que participou de toda essa grande loucura são apenas pessoas invejosas, de pessoas com uma vida bem pequena e infeliz, que não suportaram ver que, apesar de tudo, eu fui crescendo e fui prosperando, enquanto você continuou no mesmo lugar que eu te deixei. Defina prosperar. Ter um monte de processo que você não consegue pagar não é o que eu considero a definição de prosperidade. Eu acho que a gente precisa alinhar as expectativas aqui também. Então, gente, o vídeo de amanhã vai ser especial. Quem é Jennifer Carolina? E vamos começar a responder perguntas. Então, por favor, façam perguntas rápidas, porque eu faço vídeos rápidos, consigo responder. Vou tentar gravar sempre aqui, porque eu amo este lugar. É um lugar de paz, e aqui eu tô protegida da inveja e da macumba de vocês. Porque eu nunca vi tanta gente ficar matando bicho pra tentar me derrubar. Gente, para. Achei isso extremamente ofensivo. Primeiro, pela parte religiosa. Segundo, porque, de novo, coitado dos mortos, né? Para, porque eu tenho que ficar desfazendo, e desfazer é caro também. Eu não tô podendo gastar dinheiro com isso. Eu tenho que gastar dinheiro processando. Porque cada processo é uma nota. Porque eu não vou entrar em pequenas causas pra algumas pessoas, né? E aí eu preciso da contribuição de vocês. Aí quem quiser ajudar também, pode ajudar pedindo trabalho. Porque eu gravo sempre no final da tarde e na parte da manhã eu tô pintando. Inclusive tô terminando uma calça linda da Coraline. Em breve eu mostro lá pra vocês. E é isso. Um beijo. Beijo, Paty, que eu sei que você vai assistir. Beijo, Jennifer, que também sei que vai assistir. Beijo pra todo mundo que ama a Patrícia. Porque vocês também vão assistir, porque vocês precisam de mim pra engajar, né? Amanhã a gente volta. E assim que o Vítimas cair, eu vou trazer um champanhe. Eu vou estourar uma champanhe aqui pra minha moça. Em agradecimento. E em breve eu volto com mais notícias pra vocês. Mas podem fazer as perguntas que vocês quiserem, porque a Tia Ju tá de volta. E saber da fofoca por mim, eu garanto pra vocês que é muito mais interessante. Porque eu, pelo menos, não preciso falsificar print de nada. Os meus prints são sempre rolando o vídeo. Tá bom?
Beijo, gente. Deixa eu ir, que eu acho que eu já incomodei as famílias daqui. Eu imagino todo mundo chorando assim no cemitério, sabe? Por causa dos seus pais, seus avós, seus irmãos, seus filhos, seus amigos. E daí tá lá a Juliana Estilista assim: hoje eu vou contar pra vocês um bando de criminosos da internet que me persegue. E daí todo mundo assim chorando. Que porra é essa, Jesus? Mas enfim, gente. Mano, o foda é que eu acredito que... Eu acho que todo mundo vai se fuder nessa história. Eu acho que nenhuma pessoa que tá envolvida nisso vai se dar bem. A não ser, obviamente, quem tá falando na internet tão de fofoca e tal, né? Tipo, não acho que o Márcio Corim vai se dar mal, eu outros. Mas, assim, eu acho que vítimas da Juliana Estilista, a Juliana Estilista própria, a Patrícia Neres não, porque se ela tá nos Estados Unidos, ela não consegue nem ser notificada. Provavelmente essa daí, ó, mano, deve ter alguma proteção do governo dos Estados Unidos, o que não é uma coisa muito incomum, tá? Não é uma coisa muito comum. Mas, supostamente, ela eu acho que não se dá mal, não. A não ser que, sei lá, ter a sua reputação quebrada na internet, mas é aquilo. Destruíram a da Taylor e a Taylor ficou maior depois, né? Então, me conta aqui embaixo o que você acha. Você realmente acredita nesse plot twist que a Juliana Estilista é a verdadeira vítima das vítimas da Juliana Estilista? Me conta nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.